Tema interessante que pode cair aí nas futuras provas da magistratura e Ministério Público. É o seguinte: é possível a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, mesmo após a recente decisão do STF em 2019, no qual a Corte entendeu que não pode? Se formos analisar as decisões anteriores do STF, vamos perceber que em 2009 a Corte Superior entendia que poderia sim haver execução provisória da pena mesmo antes do trânsito em julgado. Porém, em fevereiro de 2009, através do HC 84076, o STF modificou mais uma vez a sua posição e entendeu que não poderia haver execução provisória antes do trânsito em julgado, pois violaria o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Todavia, em 2016, mais uma vez a Corte modificou seu entendimento e, através do HC 126.292, o STF entendeu que poderia sim haver a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, desde que houvesse acórdão condenatório em segundo grau. Por que a Corte se posicionou dessa forma em 2016? Porque o que ocorria geralmente? O acusado era condenado em primeira instância, apelava para a segunda instância, ou seja, Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça proferia acordo condenatório confirmando a decisão de primeira instância. Então, o acusado não satisfeito apelava mais uma vez para as cortes superiores, através de recurso extraordinário para o STF, recurso especial para o STJ. Porém, o STF, os ministros do STF entenderam que nas cortes superiores extraordinárias não se analisa mais matéria de fato, apenas matéria de direito estrito sensu. Se não se analisa mais matéria de fato, só matéria de direito, então a análise da culpa, ou seja, a análise de fato, análise probatória, que define ali a culpa, já foi definida, exaurida ali no Tribunal de Justiça, na apelação ali no Tribunal de Justiça. Então, a partir do acordo condenatório no Tribunal de Justiça, já poderia se cumprir a execução provisória antes do trânsito julgado, mesmo com recursos pendentes a serem julgados pelo STF e STJ. Porém, a Corte, mais uma vez, em 2019, através do ADC 43, 44 e 54, mudou o seu entendimento e entendeu que não poderia haver execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, pois violaria aí o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. O problema é que, com o pacote anticrime, ou seja, com a lei do pacote anticrime, em 2019, após essa decisão do STF, essa mudança de posição do STF sobre o tema, o pacote anticrime previu no artigo 492, parágrafo 4 do CPP, Código de Processo Penal, que, no caso de condenação, decisão do tribunal do júri, a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, a apelação não terá efeito suspensivo. Ou seja, se a apelação da condenação do tribunal do júri, no caso de pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, não tem efeito suspensivo, se a apelação não tem efeito suspensivo, então podemos concluir que a execução provisória da pena poderá ocorrer mesmo antes do trânsito em julgado, mesmo havendo a possibilidade de apelação para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça, para o STF depois, STJ. Então, fica aí a dúvida. Pelo Código de Processo Penal, pode haver sim a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado nos casos, nos julgamentos, nas decisões do Tribunal de Júri, quando a pena for igual ou superior a 15 anos de reclusão, pois a apelação não tem efeito suspensivo, salvo no parágrafo 5º, em algumas exceções. Então, resumindo, pela decisão atual, pelo posicionamento e entendimento atual do STF, que foi consolidado em 2019 na ADC 43, 44 e 54, não pode haver
execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, pois violaria o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Porém, com a criação do pacote anticrime, foi colocado aí foi previsto no artigo 492, parágrafo 4 do CPP, do Código de Processo Penal, a possibilidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado nas decisões do tribunal do júri, cuja pena for igual ou superior a 15 anos de reclusão. Então aí fica a dica aí. Com certeza esse tema aí vai ser debatido futuramente aí nos tribunais para ver aí essa divergência aí entre o entendimento do STF, que ficou consolidado em 2019, e essa previsão do artigo 492, parágrafo 4 do CPP, com a criação do pacote anticrime. Fica a dica.